Como que faz hoje um cliente para te contratar? Como que é? Ele te convida, você vai lá, fica algum tempo na empresa para poder estar analisando? Como que é esse trabalho de você mandar uma proposta de prestação de serviço para o contratante? Boa pergunta, boa pergunta. Geralmente eu ofereço o meu serviço quando alguém indica ou alguém vê um patrocínio, um link patrocinado que a gente divulga o nosso trabalho, ou algum cliente tem um amigo que está passando pela mesma necessidade e acaba fazendo uma indicação, enfim. O cliente chega na gente através dos nossos sites, nossas mídias sociais, que depois eu passo aqui para todos, e aí a gente faz uma visita técnica ou uma entrevista para a gente entender o que o cliente realmente precisa. E tem clientes, André, assim, ó, onde a gente mais atua hoje? Na parte financeira. É onde a gente mais atua. Tá? Então tem o lance da parte fiscal, tem o lance da parte estratégica, mas o nosso maior produto hoje é a parte financeira. Aquela análise de resultados, a apresentação mensal dos resultados para saber se a empresa está indo para o caminho que o dono gostaria, onde estão os gaps que precisam ser analisados, os indicadores que precisam de mais atenção e tal. Então esse é o nosso maior foco hoje, tá? Mas a gente faz uma entrevista técnica com o dono do negócio para entender o que de fato ele quer, porque nem sempre o que ele quer e o que ele precisa são a mesma coisa. Então a gente precisa também alertá-lo, porque, exemplo, essa parte financeira, né? Quando a gente faz uma entrevista técnica, às vezes a gente observa que o dono não está preparado, não tem maturidade suficiente ainda para ter uma gestão financeira profissional, porque ele mistura as contas da empresa com as contas pessoais, ele não tem nenhum pingo de educação financeira e gasta a rodo sem pensar no amanhã. Ele não tem pingo de educação financeira? Boa pergunta, André, boa pergunta. Vamos lá. Vou dar um exemplo na prática que eu acho que fica mais fácil. Tá? Por exemplo, existem negócios onde você compra a prazo e paga à vista. Ou melhor, compra a prazo e vende à vista. Então, obviamente, você vai comprar um celular, você vai ter 15 dias para pagar esse celular, só que você vai colocar ele na prateleira e amanhã você vai vender e amanhã mesmo você vai receber. E só daria 14 dias você vai pagar esse celular. Logo, o valor desse celular vai estar na conta corrente deste negócio até o dia de pagar o boleto referente à compra desse aparelho. E aí vai pagar o boleto e vai sobrar a margem de lucro. Porém, tem alguns negócios que isso acontece, que o dono vê esse dinheiro lá e esquece que tem um boleto para pagar dali a 14 dias e gasta todo esse dinheiro. E chega no dia de pagar o boleto referente à compra desse aparelho, ele não tem o dinheiro. Isso é uma falta de maturidade financeira, isso é falta de educação financeira também, que hoje é um problema muito grave que atinge muitas pessoas em níveis diferentes, mas atinge muitas pessoas. E às vezes quando a gente faz a entrevista, a gente percebe que está muito bagunçada e misturada a vida pessoal dos sócios com a vida financeira da empresa. E eu já vi vários negócios onde a empresa é extremamente saudável, com margens de lucro mensais gigante, e todo mês a empresa fecha no vermelho. Porque a empresa lucrou 10 e o dono tirou 15 no final do mês. Ou seja, os 10 do lucro, mais 5 que era para pagar um boleto. Em algum fornecedor, em algum momento, vai ficar sem receber. Então, quando a gente observa isso, a gente procura fazer um trabalho antes de mentoria ou de coaching para poder entender, porque a maioria das vezes isso é uma crença, né? Então, o Brasil ele tem um histórico muito grande, se tornou uma cultura do brasileiro em empreender por necessidade. Hoje, com o advento das startups, graças a Deus, as pessoas estão empreendendo por oportunidade. Viram que existe um problema, viram que não existe ainda uma empresa para solucionar aquele problema e criam um negócio, que hoje, a grande maioria das vezes, esse estilo de negócio é criado por uma startup. Né? Isso é muito bacana, que está mudando esse conceito. Mas é muito comum, assim, o brasileiro ficou desempregado, não consegue arrumar emprego, o que ele faz? Abre um negócio. Na garagem de casa ou em algum lugar. E empreender por necessidade, no meu ponto de vista, e eu não estou dizendo que eu tive necessidade de empreender, a gente já contou um pouco da minha história aqui. Sim. Exatamente, empreendi por necessidade. Né? Deve ter alguma relação, deve ter alguma relação. Então, eu sei que poxa,
realmente há necessidade de trazer o provento para dentro de casa e tal, pais de família e tudo mais. Não estou colocando isso em consideração, é óbvio, mas empreender por necessidade não é o melhor dos mundos. E às vezes as pessoas, por ter passado dificuldade quando criaram um negócio e depois o negócio deu certo, porque o brasileiro é muito criativo e muito talentoso, graças a Deus, muitos negócios dão certo mesmo eles abrindo por necessidade, só que a cabeça do dono não mudou ainda, então ainda tem aquela mentalidade de escassez, aquele medo de que a qualquer momento aquele dinheiro pode acabar, e isso faz com que o dono daquele negócio gaste mais do que ele pode. E a gente trabalha a mentalidade do dono antes de começar o trabalho, ou em paralelo com o trabalho em alguns momentos. Contrata a gente cuida da grana, e a gente também faz um trabalho na mentalidade do dono ali para ele poder criar um pouco mais de racionalidade sobre o lance do dinheiro. Isso faz muito bem para o dono. A gente entende, só para concluir esse raciocínio, André, eu particularmente entendo que todo comportamento é resultado de uma crença. Né? E se há um comportamento fora do normal, assim, ganhou quanto esse mês? 10, gastou tudo. Ganhou quanto no mês seguinte? 20, gastou tudo. Ganhou quanto no outro mês? 30, gastou tudo. Não é um comportamento natural. Então existe algum problema ali. Quando a gente tem a oportunidade numa visita técnica de perceber que isso acontece, a gente tem a oportunidade também de corrigir logo no começo e fazer um trabalho bem feito.